O jejum de títulos chegou ao seu capítulo final, e junto dele, a despedida de ídolos que marcaram a trajetória rubro-negra. Depois da saída dos principais jogadores que conquistaram o bicampeonato paranaense, o Atlético disputou o ano de 1984 com uma equipe notavelmente inferior do que aquela que havia encantado o Brasil. Mesmo com a entrada de dinheiro proveniente da venda de jogadores como Washington e Assis, o clube sofreu dificuldades financeiras, e se não fosse pela dedicação incansável do então presidente Valmor Zimmermann, os problemas poderiam ter sido ainda mais graves. Ainda sob o impacto de testemunhar o maior rival conquistando o Campeonato Brasileiro em 1985, o Atlético decidiu mostrar que, no estado do Paraná, não havia outro igual. No Campeonato Paranaense, após os 2 turnos disputados, o rubro-negro acumulou a maior pontuação. Na rodada final, na antiga Baixada com mais de 17 mil torcedores, enfrentou Londrina e venceu por 3-0, com 2 gols de Aguinaldo e 1 de Dicão. Assim, conquistou seu 14º título. Essa partida também marcou o último jogo no antigo Joaquim Américo Guimarães, antes da frustrante mudança para o Pinheirão. Na época, eu fui contra a ida para o Pinheirão. Eu era conselheiro já. Eu fui a favor que participasse do Pinheirão, mas não abandonasse a Arena. Então, para os jogos pequenos, com clube de menor expressão de torcida, não de capacidade, um Matsubara ou um outro time do interior, sem de menosprezar, mas de menor porte social, de quantidade, eu digo, e os clássicos para o Atlético não encher o Curitiba de dinheiro com aluguel de campo, então os clássicos iriam no Pinheirão. Só que o Pinheirão nos afundou. No ano seguinte, a Baixada, que havia sido cogitada para diversos fins imobiliários, como um supermercado, um shopping center ou até mesmo uma casa de espetáculos, ficou abandonada, com o mato tomando conta das arquibancadas. Uma tarefa árdua e admirável de limpar o mato e tentar restaurar o mínimo de dignidade ao local ficou a carga dos torcedores da torcida dos fanáticos, que praticamente se tornaram residentes do Joaquim Américo. Contando com diversos talentos formados em suas categorias de base, em 1988, o Atlético protagonizou uma impressionante campanha no primeiro turno do campeonato estadual e, no segundo, aproveitou os tropeços dos principais rivais. Eu comecei a torcer para o Atlético quando eu tinha 6 anos, por influência de um primo meu mais velho, né, que era torcedor do Atlético, porque assim, meu pai, meus avós, meus tios eram todos coxas, né? Então, quando eu cresci, era pequenininho, eu achava que todo mundo torcia para o Curitiba, né? Eu achava que esse era o normal. E um belo dia só me intrigava o Paulo torcer para o Atlético. Por que ele torcia para o Atlético, que era diferente? E um domingo, meu pai e meu tio resolveram ir num jogo, e era bem um Atletiba. Meu pai, meu tio, meu primo Paulo, eu e meu irmão. E a gente foi todo mundo no Couto Pereira, na torcida do Coxa, eu lembro que era na reta da Mauá. E todo mundo sentadinho, quietinho, eu olhava a torcida do Coxa, olhava a torcida do Atlético, olhava a torcida do Coxa, olhava do Atlético fazendo festa lá no fundo. Falei, é diferente, é diferente. Aí eu lembro que nessa hora, no meio do jogo, eu virei para trás assim pro meu primo, Paulo, por que você é atleticano? Ele só olhou para mim, né? Mas eu já sabia a resposta naquela hora. Então, eu saí do estádio, do Couto, foi 1-1 o jogo, né? Esses tempos até consegui achar que jogo que foi, e eu saí de lá atleticano. Entrei, né, torcedor do Coxa, que meu pai dizia que era, e saí de lá atleticano. A equipe combinou jovens promissores, como Ademilson, Adilson e Roberto Cavalo, com jogadores experientes, incluindo o goleiro Marola e o atacante Assis. O Furacão superou o Colorado nas semifinais e, em uma série de 3 partidas emocionantes, derrotou o Pinheiros na final. Foi conquistado o primeiro troféu pela equipe atleticana no Pinheirão. O Atlético, que estava entre os 6 piores clubes do Campeonato Brasileiro de 1989, teve que disputar mais uma vez o temido Torneio da Morte. Apesar da permanência invicta, o excesso de empates levou o rubro-negro a cair para a segunda divisão. Assim começou 1990 abatido, devido ao rebaixamento e enfrentando desafios como jogar longe da Baixada. O Campeonato Paranaense contou com um grande número de participantes, 22 clubes. Com o início discreto, avançou tranquilamente em seu grupo. Avançando para as semifinais, enfrentou o Operário, de Ponta Grossa. E já nas finais, enfrentou seu rival, Coritiba. Atletiba na final. Atlético campeão com gol contra memorável do zagueiro Berg. Posso falar que eu não estava naquele jogo, mas eu estava comemorando meu aniversário
de 11 anos, o Atlético e Coritiba, contra o Pereira, que ligou contra do Berg. Foi no dia 5 de agosto de 1990, foi no dia do meu aniversário, estava completando 11 anos naquela época. E quando a gente fala de 1990, era muito difícil realmente acompanhar uma partida pela televisão. E naquele dia o jogo foi televisionado. Eu tenho alguns parentes que torcem para o Curitiba, então nós estávamos reunidos. Então o Atlético fez 1-0, o Curitiba virou para 2-1. Depois, no segundo tempo, só um lance, uma batida de lateral, o Berg fez gol contra, um dos jogos muito marcantes pela data, pela lembrança que eu tenho da minha avó, de estar junto comigo, minha avó é super fanática também. Além do título, o ano também marcou seu retorno à elite do futebol brasileiro, a primeira divisão do Campeonato Nacional. Após terminar o Campeonato Brasileiro em 15º lugar, o Atlético fez sua primeira excursão para a Europa, no segundo semestre de 1991, incluindo jogos na Suíça e Alemanha, encerrando-a de forma invicta. Entre os jogadores, o volante Valdir se destacou ao ser convocado para a seleção brasileira, sendo o primeiro jogador do Atlético, depois do Caju, em 1945, a receber essa honra. Em 1992, fez mais uma vez uma campanha discreta no Campeonato Brasileiro, terminando na modesta 15ª posição e com a pior média de público de clubes da primeira divisão. No segundo semestre do ano, fez sua segunda passagem pela Europa, com jogos na Itália, Alemanha e Suíça, encerrando novamente de forma invicta. O ano também marcou a decisão de retorno à Baixada, com o estádio passando por reformas. O ano de 1993 foi mais uma vez um ano desafiador para o Atlético. Durante o Campeonato Paranaense, o clube sofreu dificuldades devido às questões da federação, que retalhou o tempo devido à tentativa de retorno à Baixada. Apesar dos obstáculos, conseguiu chegar à quadrangular final, encerrando o torneio na 3ª posição. Também contou com Reinaldo como artilheiro, com 22 gols. No Campeonato Brasileiro, que contou com 32 clubes distribuídos em 4 grupos, o Atlético foi alocado em um grupo de rebaixamento. A equipe teve um desempenho desafiador sob o comando do técnico Vacaria. A chegada do técnico Paulo Emílio trouxe alguma recuperação, mas não foi o suficiente para evitar o rebaixamento melancólico para a 2ª divisão. Foi, indiscutivelmente, um ano a ser esquecido pelo clube.